Olá, no CNT Multinotícias do final de semana, a gente mostra para você alguns temas que foram exibidos de segunda a sexta-feira no nosso telejornal. São reportagens que envolvem assuntos sobre educação, tecnologia, inovação, saúde e cidadania. Então acompanhe informações que vão além do seu dia a dia. O MEC Livros é uma biblioteca digital criada pelo Ministério da Educação e já está disponível em site e aplicativo. Para entrar, o usuário precisa fazer login com a conta gov.br. No primeiro acesso, a plataforma também permite selecionar gêneros de interesse para personalizar recomendações de leitura. Segundo o MEC, o acervo reúne mais de 8.000 obras, entre títulos em domínio público e livros contemporâneos obtidos por parcerias e licenças. Entre os destaques estão autores como Clarice Lispector, José Saramago e Ariano Suassuna, além de sucessos editoriais como Harry Potter, Jogos Vorazes, O Hobbit e Eu Sou Malala. A plataforma funciona como uma biblioteca com sistema de empréstimo digital. O leitor pode pegar um livro por vez, com prazo de 14 dias, e existe a possibilidade de renovação por mais 14. A leitura pode ser feita no navegador ou no aplicativo. O MEC Livros tem por objetivo o acesso à leitura como uma ferramenta pública, gratuita e nacional. A iniciativa faz parte de um conjunto de ações do Ministério voltadas para o acesso a conteúdos educacionais e culturais em formato digital. Uma planta rara, registrada pela última vez em 1920, reapareceu mais de um século depois em uma ilha do litoral paulista. A redescoberta aconteceu durante um estudo sobre a flora do arquipélago de Alcatrazes e abriu uma nova frente de pesquisa sobre a espécie e sobre o próprio ambiente onde ela sobreviveu por tanto tempo. O objetivo da pesquisa era produzir a lista de plantas da ilha, que a gente não tinha ainda. Daí, antes de cada trabalho de campo, como estratégia, a gente estudava essas fotos desses registros antigos para treinar o olhar e ela não passar despercebida, né, enquanto a gente fazia os nossos trabalhos de levantamento florístico. A busca exigiu insistência e exploração de áreas pouco percorridas. Foi assim que a espécie apareceu de novo, primeiro de forma isolada e depois em uma população maior, já em floração. Eu acho que na 14ª viagem, ou 15ª viagem que ele fez para lá, eles desembarcaram num local diferente da ilha, né? E aí ele encontrou uma população maior. Ela estava em flor, sabendo onde ela cresce agora, a gente pode começar a planejar outros estudos ali com ela. A redescoberta vai além da raridade da planta. Ela mostra que o ambiente insular de Alcatrazes conseguiu preservar uma espécie que parecia perdida no tempo. E esse reencontro também mostra algo muito importante, né? Mesmo depois de mais de um século, o ambiente da ilha ainda conseguiu manter viva essa espécie. Reforça a importância, né, da conservação de ambientes insulares para a nossa biodiversidade. Agora, pesquisadores tentam entender melhor o ciclo de vida da begônia e analisam também parte das amostras que já estão em cultivo na universidade. Os galinhos daquela begônia, eu meio que depenei ela ali para reproduzir ela vegetativamente, né, por estaca. E tá tudo bem, ó. Ela é super forte. A gente sabe muito pouca coisa dela. Está começando a tentar entender o ciclo de vida dela e as diferenças dela da ilha chama atenção porque ela é mais robusta, ela tem as folhas mais grossas e ela é maior. E a do continente parece ser um pouco mais delicada, tal. Um dos nossos objetivos é tentar entender essa transição, o que muda. O trabalho em Alcatrazes está ampliando também o conhecimento sobre a flora local. Segundo a equipe, o arquipélago revelou novas espécies e ainda guarda outras descobertas em andamento. Quando a gente começou o trabalho na ilha, tinha 3 plantas endêmicas lá. A gente já quase mais que dobrou o número de espécies endêmicas. Já descrevemos bromélias novas para lá e tem uma fila de outras descobertas aí que a gente tá processando, né?
Confira agora mais das notícias que foram destaque ao longo da semana. A escravidão acabou no papel há mais de um século. Mas no trabalho doméstico, formas extremas de exploração ainda sobrevivem dentro de casas, muitas vezes escondidas sob a aparência de cuidado. Em comum, os casos revelam isolamento, ausência de salário, violência e uma relação marcada por controle e dependência. 13 de maio de 1888, ele representou, é claro, a abolição do trabalho escravo, mas não o rompimento com a forma de exploração do trabalho no Brasil. A gente viu muito mais uma mudança na forma de exploração, principalmente de uma população negra que não teve acesso à sua autonomia econômica após aquela data, do que efetivamente uma liberação que significasse independência de fato, independência para poder desenvolver seus negócios, para poder ter as mesmas oportunidades que as pessoas brancas. No Brasil, o combate ao trabalho escravo contemporâneo começou nos anos 90, mas no caso do trabalho doméstico, os resgates são recentes. Só em 2017 aconteceu o primeiro resgate oficial de uma trabalhadora doméstica submetida a essa condição. O Brasil começou a fiscalizar escravidão contemporânea, escravidão moderna ou condições análogas à de escravo em 95, com a criação do Grupo Especial de Fiscalização Móvel. E apenas em 2017 que ocorreu o primeiro resgate de uma trabalhadora doméstica. A maioria das vítimas é formada por mulheres negras, com baixa escolaridade e histórico de pobreza. Muitas chegaram ainda crianças ou adolescentes, levadas do interior para a casa de famílias que prometiam estudo e proteção. E no lugar disso, encontraram décadas de trabalho sem salário. Fui criada no colégio de freira que meus pais morreram. Aí conversaram com o juiz apareceu na frente do juiz uma senhora que estava procurando uma menina. Ficou sabendo que eles estavam dando uma menina para eles cuidarem, trabalhar, né? E foram lá no colégio e me pegaram. Aí eu vim para São Paulo com eles. A menina que veio do interior, de um conhecido, de uma família de conhecido, fugido da fome, fugido da dificuldade, veio para a região, para uma cidade, e lá foi acolhida por uma família sob a justificativa de que garantiria-se um futuro para ela, mas o futuro a ela condenado era de trabalhar para comer e para ter a hospedagem. Nos relatos, a violência não aparece só na falta de pagamento. Ela também está no racismo, nas agressões, na negligência com a saúde e na retirada de direitos básicos. Em muitos casos, a vítima sequer consegue reconhecer que vive uma violação, porque passou a vida inteira ouvindo que era quase da família. Em 99% dos casos, a defesa das famílias é de que aquela pessoa era quase da família. O que não subsiste com 3 perguntas que se faça, né? Ah, ela é quase da família, então ela tem direito à herança? Não. Ela foi nos mesmos médicos que seu filho? Também não. Ela teve a mesma escola que seus filhos? Também não. Ela dorme no mesmo lugar? Ela senta na mesa? São perguntas básicas que a gente faz e que facilmente demonstram que elas não eram da família. Em 2005, o Brasil intensificou o combate ao trabalho escravo e resgatou mais de 2.700 trabalhadores. No trabalho doméstico, os casos também cresceram, mas o resgate não encerra o problema. Depois da libertação, muitas mulheres ainda enfrentam medo, falta de renda, dificuldade de moradia e demora para acessar indenizações. Isso é uma atividade que tem um envolvimento muito grande com a vítima, que exige da auditoria fiscal não só conhecer o direito do trabalho, mas também ter a empatia de entender a outra vítima, entender aquela situação e às vezes até entender o porquê que ela não quer falar, porquê que ela idolatra tanto o seu explorador. Né? Como que consegue mostrar uma situação de que ela é detentora de direitos e que aquela situação não está correta. Por isso, especialistas defendem que enfrentar a escravidão doméstica exige fiscalização e punição, mas exige ainda políticas públicas para o pós-resgate, com a garantia de renda e condições reais para que essas mulheres construam a própria vida fora da exploração. O Estado ele deve também desenvolver políticas públicas para receber essas pessoas num momento pós-resgate, para que tenham uma vida digna, para que continuem sendo útil, para que continue produzindo, se quiser, para que continue vivendo na sociedade como uma pessoa que tenha os seus direitos respeitados.
No nosso jornal CNT Multi Notícias do final de semana, você confere mais dos destaques que foram veiculados durante a semana. Único bioma totalmente brasileiro, a Caatinga reúne espécies que não existem em nenhum outro lugar do mundo. Preservar essa diversidade é um desafio e também uma missão para quem estuda o meio ambiente. Em Juazeiro, no norte da Bahia, um viveiro mantido pela Universidade do Estado da Bahia produz mudas de plantas nativas e ajuda a recuperar áreas degradadas. Estudantes participam do projeto e ajudam na produção de mudas e também nas ações de conscientização ambiental. No momento, nós temos em torno de 14 alunos envolvidos, entre bolsistas e voluntários. Então, as ações são devidas com a educação ambiental, falando da importância dessas plantas que são propagadas aqui no viveiro para essa questão da recomposição da mata da Caatinga. No viveiro são cultivadas mais de 10 espécies endêmicas da região, como macambira e buquê de noiva. As mudas são doadas a produtores rurais e também para a Prefeitura de Juazeiro, para ajudar na arborização da cidade e na recuperação de áreas que sofreram erosão. Para os estudantes, o projeto também funciona como um laboratório prático logo no começo da formação. Para a gente é um aprendizado muito importante, porque a gente está começando agora, né, no curso, aí já vai tendo uma experiência na área. A preocupação com o meio ambiente começa ainda na preparação do solo. No próprio viveiro, os alunos produzem o adubo usado no cultivo das plantas em um processo de compostagem. Temos alguns compostos que são utilizados aqui, que no caso vai chegar o esterco, que a gente vai fazer o curtimento e também o preparo para fazer o composto, que no caso a gente vai utilizar algumas folhagens, a gente vai incorporar essas folhas no esterco e vai fazer o revolvimento desse esterco até que ele fique preparado para fazer esse composto. Além da produção de mudas, o projeto também leva educação ambiental para a comunidade. A equipe realiza oficinas, palestras e visitas técnicas em escolas de Juazeiro, aproximando o conhecimento acadêmico da realidade da população. O objetivo é estimular a preservação da Caatinga e incentivar a recuperação de áreas degradadas. Essas mudas, o objetivo principal delas é realmente fazer o processo de recomposição e arborização dessas áreas da Caatinga, principalmente áreas degradadas. As mudas produzidas no viveiro também podem ser solicitadas gratuitamente pela população pelo Instagram do projeto. Pequenas mudas que hoje nascem no viveiro e amanhã ajudam a manter viva a Caatinga brasileira. Milton Santos é reconhecido como um dos grandes intelectuais brasileiros, mas a sua importância para a educação vai além do prestígio acadêmico. Ao longo da trajetória, ele ajudou a construir uma forma própria de produzir conhecimento, partindo da realidade brasileira e das experiências do Sul global, sem repetir automaticamente interpretações vindas de fora. O Milton Santos faz parte de um grupo de pensadores mundiais que construía o próprio conhecimento. E o Milton Santos fez isso durante toda a sua carreira e começou a pensar o que na época nós chamávamos de terceiro mundo, ou de sul global, como nós denominamos hoje, começou a pensar a partir do próprio pensamento do sul global. Ele fazia isso não só lendo o pensamento do sul global, mas lendo também o pensamento do norte global e conseguindo fazer um diálogo muito importante que explicitava a interpretação do sul global e a diferença da interpretação do norte global. Então, o Milton Santos destacou por criar o próprio método, por definir o seu próprio pensamento e foi reconhecido mundialmente. Esse legado teve impacto na forma de ensinar e aprender geografia no Brasil. Milton Santos ampliou o entendimento de espaço, mostrando que ele não é apenas superfície ou mapa. O espaço é também relação entre as pessoas, os objetos, as técnicas, a natureza e a vida social. O professor Milton Santos reconceitualiza e ele tem uma frase que é muito importante porque ela reúne a totalidade do conceito que ele criou, que é: o espaço é um conjunto indissociável de sistemas de objetos e de sistemas de ações. O que isso significa? Bom, o espaço é ação e objeto.
Ele é essa relação entre ação e objeto. A ação são as pessoas, são os pensamentos, são as tecnologias. Os objetos são as infraestruturas, são os equipamentos, são objetos da natureza, como, por exemplo, o ambiente em geral. Todos os elementos da paisagem são os objetos. Só que os objetos também produzem ação. Uma massa de ar produz ação, né? Nós sentimos mais calor, mais frio. A água produz ação. A comida que nós produzimos, que é um objeto, ela produz ação sobre nós. E o Milton Santos fez essa relação, de maneira que, para o Milton Santos, as pessoas também são espaço. A comida é espaço. O pensamento é espaço. Essa categoria completa que o Milton Santos elabora, ela nos deixa um legado muito importante, que é pensar a atualidade do mundo hoje. Então, o Milton Santos é a principal referência no mundo, só que o Norte Global ainda não compreendeu isso. Quando a gente lê os trabalhos do Norte Global, o espaço continua sendo apenas um palco. As pessoas para o Norte Global não são espaço. E não são por quê? Porque eles veem o espaço como recurso. E o Milton Santos vê o espaço como vida. Ao propor esse olhar, Milton Santos também ajudou a educação brasileira a pensar criticamente as desigualdades. Sua obra mostra que o espaço revela relações de poder, exclusões e formas de dominação. Mas também pode ser entendido como lugar de autonomia e construção de futuro. Ele pensa as desigualdades espaciais que estão expressas na divisão do espaço. Isso a gente pode ver nas grandes cidades, isso nós podemos ver nas pequenas cidades, isso nós podemos ver no campo, isso nós podemos ver nas florestas, isso nós podemos ver nas águas, ou seja, em todos os espaços. E também nós podemos ver, evidentemente, nas pessoas e nos pensamentos. Por isso, sua produção segue atual dentro e fora de sala de aula. Entre as principais obras está o livro A Natureza do Espaço, apontado como uma referência para as novas gerações. Com essa obra, ele traz uma contribuição muito grande no sentido de nós pensarmos uma forma de resistência a essa forma de dominação. Ou seja, o único caminho que nós temos para poder lutar contra a dominação das grandes corporações, do pensamento, é construir um pensamento livre, é construir uma autonomia, é defender a nossa cultura e é defender o nosso espaço. Então, a obra A Natureza do Espaço, ela nos deixa um trabalho enorme para o futuro, porque esse livro ainda não foi compreendido, ele não foi analisado. As novas gerações que vêm agora, elas com certeza vão ter nesse livro referências importantes para pensar o futuro como espaço de vida. Quer conferir mais notícias como essas? Acompanhe o nosso telejornal CNT Multinotícias de segunda a sexta-feira às 22 horas no canal 2 da Rede CNT e no aplicativo gratuito CNT Play. E também aproveite para compartilhar informações e histórias, enviando suas sugestões através do e-mail cntmulti@redecnt.com.br. Eu agradeço a sua companhia. Até mais!